Olá, esse é o primeiro vídeo da série Logística Reversa de Medicamentos. E a motivação da série foi a publicação, dia 5 de junho de 2020, do Decreto 10.388, que institui o Sistema de Logística Reversa de Medicamentos Domiciliares vencidos e em desuso. Olá, este é o primeiro episódio da série Logística Reversa de Medicamentos. E a motivação da série foi a publicação, no dia 5 de junho de 2020, do Decreto 10.388, que institui o Sistema de Logística Reversa de Medicamentos Domésticos que estejam vencidos ou em desuso. Se este é seu primeiro vídeo aqui no canal Farmácia Doméstica, saiba que o nosso assunto é mostrar situações de desperdício de medicamentos. A motivação do canal é em decorrência do meu doutorado. Eu sou Gisele, sou advogada e fiz o meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP sobre descarte de medicamentos sob o contexto da sustentabilidade. E aí, com esse enfoque, para que a tese não ficasse na prateleira, eu criei este canal aqui no YouTube e sempre que as pessoas me enviam um relato de alguma situação de desperdício de medicamentos ou alguma embalagem que não gostam ou que gostam da usabilidade, eu coloco lá no Instagram, também chamado Farmácia Doméstica. E se você observar nos stories, lá no Instagram, tem algumas iniciativas que me autorizaram divulgar como evitar desperdício de medicamentos mediante doação antes do seu vencimento. Isso com supervisão de farmacêutico, que foi uma das questões que eu abordei na minha tese. Se você tiver interesse, ela está disponível para download gratuito no banco de teses da USP. Se escrever descarte de medicamentos, ela vai aparecer. Meu nome é Gisele Blankenstein, mas acho que doutorado sobre esse assunto só tem ela. E na revista de Direito Sanitário, também da faculdade, ela tem um artigo meu em que eu falo especificamente do problema do descarte. E tem um outro artigo que tem um enfoque mais só para a cidade de São Paulo. Aí foi capítulo de livro. Está disponível também gratuitamente, mas aí no site do Instituto por um Planeta Verde. Bom, por que logística reversa de medicamentos tem relação com desperdício de medicamentos? Para mim, a relação é direta, porque se não houvesse medicamentos desperdiçados, ou seja, que chegaram até o seu vencimento sem que ninguém utilizasse, ou que por algum motivo foram adquiridos e não foram utilizados, isso são situações de desperdício. E é por causa disso que a logística reversa é tão importante. Lembrando que logística reversa é o recolhimento dos produtos. Se logística é entregar um produto, planejar como vai ser o transporte, como vai ser o armazenamento, o recolhimento é a logística reversa. E isso hoje é feito pelas pessoas e pelas empresas que são mais conscientes. Em São Paulo, as farmácias, as drogarias já pagam por esse serviço, mas por questões administrativas muitas não fazem. E cada cidade tem a sua realidade peculiar. Aqui mesmo na cidade de São Paulo,
É bem diferente o que se encontra dentro do que se chama centro expandido, que é a região mais central, e a periferia. E o sistema, esse que é estabelecido pelo decreto, tem algumas situações ainda que serão regulamentadas, mas ele prevê duas fases iniciais. Para cidades com mais de 500 mil habitantes e depois uma segunda fase para cidades com mais de 100 mil habitantes. Eu sou crítica em relação a esse critério, vocês vão entender por quê, não sei se nesse vídeo. Na minha percepção, muito do desperdício que existe hoje deve-se a um mau design de embalagem e um mau design do serviço. Eu vou dar um exemplo. Esse aqui é o que se chama de blister, essa embalagem aqui meio alumíniozinho. Como ele encosta no medicamento, e aí aqui pode ser comprimido, pode ser líquido, pode ser pomada. Quando encosta assim, é chamado embalagem primária. E nesse caso aqui, ó, tá vendo? Tá escrito farmácia popular, não sei se dá. Nesse caso aqui, foi entregue só assim para a pessoa. Então, essa aqui é a embalagem primária. Em alguns casos, além do blister, vem um cartucho, uma embalagem por fora, esse papel. E aí, olha que interessante essa embalagem aqui. Tá vendo? As duas são o mesmo medicamento, só que essa aqui tem 42 e essa aqui, não sei se dá para ver muito bem, são 28. Talvez esteja ao contrário aí para vocês, porque eu tô me vendo enquanto eu falo. Mas olha aqui, ó, as duas têm o mesmo tamanho. Para o transporte e para o armazenamento, as duas têm o mesmo custo. Isso significa que num transporte, né, esse aqui é tratamento para 28, tratamento para 4 semanas. Esse aqui, 42, tratamento para 6 semanas. 50% a mais do que nessa. Então, se você comprar uma farmácia, por exemplo, que compre só essa embalagem, ela tem 50% mais doses para vender do que essa. Só que geralmente, como que vem a prescrição? 30 dias ou 60 dias. Se você for comprar, isso aqui é um medicamento de uso contínuo, para refluxo, é pantoprazol. Pelo menos eu tomei para refluxo, não sei se dá para, se tem outra coisa. Não estou indicando, tá? Eu tive que parar depois, mas na véspera da defesa do doutorado foi o que me salvou. Então, quando eu não sabia se eu ia comprar, se eu ia aguentar, se eu ia gostar do medicamento, se era para isso mesmo, eu comprei esse aqui de 28, sai bem mais caro ou comprimido do que esse de 42. E aí faltaram 2 comprimidos para o tratamento inteiro. Já na segunda vez que eu fui comprar, o balconista me falou, olha, você pode, ao invés de levar 2 de 28 e faltarem 4, você pode levar um de 28 e um de 42. Ficava mais barato, porque esse aqui, por unidade, era mais barato. Foi o que eu fiz. Depois passou um tempo, eu fui em uma outra farmácia que não tinha essas marcas e tinha essa aqui. Olha a diferença de tamanho de embalagem. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Peraí, deixa eu largar uma. Olha aqui a diferença. Imagina isso aqui dentro de um caminhão ou num estoque de uma farmácia. Porque a farmácia ela tem pouco espaço, né? Custa muito caro o metro quadrado do aluguel. Então, se ela compra desse aqui, ela pode comprar mais unidades. Esse aqui são 28. Se ela compra maior quantidade de embalagens por aqueles centímetros cúbicos ou por aqueles metros cúbicos da prateleira, ela consegue negociar melhor,
Por exemplo, digamos que aqui caibam 10 dessas ou 6 dessas. Se ela compra 6, o custo é X. Mas se ela compra 10, o custo da embalagem é menor. Ela tem uma margem maior de negociação e atende um número maior de clientes. Porque a pior coisa é você não ter o produto para vender para o cliente. E isso tudo só pelo tamanho da embalagem. Provavelmente esse fabricante aqui e esse aqui possuem a mesma máquina. Então, se tem ou não o tamanho certo, enquanto couber, coloca mais blisters ou menos blisters, porque cada blister vem com 7. Então, um vem 4 blisters, o outro vem 6 blisters. Se você tiver curiosidade, a primeira foto do Instagram é uma foto do meu doutorado mesmo, e ali tem a diferença de tamanho do blister desse aqui pro blister desse aqui. Eu já coloquei fora, infelizmente, mas assim, é uma quantidade enorme de material que sobra nesse em relação a esse. E a maneira como se pensa o descarte, ou é o fator financeiro, tantos milhões de reais ou tantos mil reais não foram comercializados ou foram comprados e não foram utilizados e agora vão ser descartados, ou então é por peso. E aí, aqui não se vê muita diferença, mas existem embalagens. Essa aqui, por exemplo, também tá lá no Instagram. A menina me mandou que ela era meio... que ela não gostava. Esse aqui é um anticoncepcional, mas que vem esse livrinho. Todo mês ela compra, vem esse livrinho. E se essa embalagem não for comercializada, ou se, por exemplo, ela não usar, isso tudo aqui, esse papel aqui que pesa, vai entrar dentro do peso do custo da incineração. Então, esse é um exemplo do quanto o tamanho da embalagem ela pode impactar no custo do transporte, da comercialização e até do descarte do medicamento. E a falta de flexibilidade que nós temos, por exemplo, de testar um medicamento e não ter que comprar o tratamento de um mês inteiro ou de 60 dias, isso, por um lado, é embalagem, mas quando a comercialização está atrelada a um pedido médico e esse pedido médico fala que é um tratamento para 60 dias, a pessoa precisa comprar 60 dias. Ou seja, ela compra hoje, faz uma compra antecipada, e quando eu fiz a entrevista eu encontrei algumas pessoas que disseram que precisavam mês sim, mês não, entrar no cheque especial para poder adquirir de acordo com um pedido médico, né? E poderia eventualmente um talonário, mesmo que fosse em papel. Agora está sendo aceito a prescrição, o pedido eletrônico. Mais um motivo para não exigir que o usuário tenha que adquirir 2 meses ou um mês e que possa ser dado condições de comprar uma menor quantidade. Nessa menor quantidade, eu não falo no fracionado como é previsto pelas normas da Anvisa, porque abrir a embalagem, recortar, entregar no balcão é algo que, para a operação do dia a dia, fica muito inviável. Agora, nada impediria um outro design de embalagem que desse para se escolher quantos comprimidos se tem condições de comprar. Principalmente quando não é antibiótico, quando é um medicamento de uso contínuo, para que a pessoa possa comprar dentro do seu orçamento ou dentro do que efetivamente vai utilizar, sem que fique com o produto em casa, porque existem situações em que o desperdício é inevitável,
quando precisa mudar de medicação, quando o paciente falece. E aí essa é uma discussão que eu vou trazer num outro vídeo, se esse medicamento que sobra, se poderia ser utilizado ou não por outra pessoa. Mas da maneira como é feito hoje, além do endividamento nosso, ou eventualmente de um custo desnecessário para o SUS, porque entrega 60 dias de tratamento, por exemplo, ou 30 dias de tratamento para uma pessoa, sem ter certeza se a pessoa vai se adaptar ou não a uma medicação, enquanto pode estar faltando para outra. Na minha opinião, isso já seria motivo por si só para rever o design, tanto da embalagem quanto o design do serviço de assistência farmacêutica, de atenção farmacêutica. Agora, além do fator financeiro, que é o mais fácil, mais usual para nós entendermos, existe a questão ambiental. Todo medicamento, quando nós consumimos, uma parte o corpo metaboliza e outra parte o corpo excreta. Considerando o mundo ideal de que esse paciente tenha acesso ao saneamento, esse esgoto vai ser tratado. Mas mesmo o tratamento do esgotamento sanitário, ele não é 100% ainda, não na tecnologia que é utilizada no Brasil. Isso faz com que um resquício bem pequeno de medicamentos retorne na cadeia alimentar. As consequências disso não se sabe ainda. Não tem estudos suficientes a respeito disso. Mas esse seria mais um motivo para evitar ao máximo que medicamentos vencidos e não utilizados fossem descartados, por exemplo, na pia ou no vaso sanitário, ou até mesmo no lixo doméstico. Porque o aterro do lixo doméstico ele não tem um tratamento para evitar que vá para o lençol freático.